Olá pessoal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje, domingo, dia 14 de setembro, nós celebramos a exaltação da Santa Cruz e é sobre isso que nós vamos falar aqui no Porquê Católico. A exaltação da Santa Cruz, ela tem origem no século IV, quando Santa Helena encontrou o verdadeiro lenho de Cristo em Jerusalém. E no dia 14 de setembro do ano de 335, foi-se dedicada uma basílica no exato lugar onde esse lenho foi encontrado. E é por isso que nós celebramos a exaltação da Santa Cruz nesse dia. Vou pedir para vocês abrirem comigo a Bíblia em João 3, do 13 ao 17, onde vai estar escrito assim: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, pessoal, com essa leitura, a gente pode perceber que aqui se fala que Jesus, ele veio nesse mundo para nos redimir, para nos livrar de fato de todos os pecados. Então, assim como Moisés levantou a serpente, Jesus precisava ser levantado. E aqui ele já prediz como seria isso, né? Jesus precisava ser levantado. E ele foi realmente levantado numa cruz. E essa cruz, a gente celebra essa exaltação da Santa Cruz, primeiro porque, além, né, de Santa Helena ter encontrado o verdadeiro lenho, onde Jesus foi levantado, também significa que a cruz, ela mudou o significado a partir da vinda de Jesus, né? Várias coisas mudaram a partir da vinda de Jesus. A história foi escrita a partir da vinda de Jesus, né? Quando a gente estuda história, é sempre antes de Cristo, depois de Cristo. E a palavra cruz, a cruz em si, ela ganhou um novo significado em Jesus também. Na época dele, a cruz era um tipo de morte muito vergonhosa. E saber que o Filho do Deus Altíssimo passou por esse tipo de morte já nos dá uma pequena ideia do quão humilde ele era. E o quão injusto foi, né, essa morte. Mas que foi necessária para que tudo acontecesse conforme a boa vontade de Deus. E quando Jesus teve essa morte tão dolorosa, tão penosa, tão vergonhosa, assim que Jesus ressuscitou, a cruz ganhou significado de vida, né? De vida eterna. Ele que venceu a morte e nos deu a possibilidade de enxergar o céu, né? Tudo aquilo que Jesus fez por nós nessa terra é para isso, para que sejamos santos, assim como nosso Pai é santo. E aí ele continua, a fim de todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Então precisamos que nós creiamos de fato no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único Salvador. E Deus amou tanto, né, a cada um de nós, que ele entregou mesmo o seu único filho a essa morte tão dolorida, tão vergonhosa, para que a gente pudesse ser redimido, para que a gente pudesse ser reconciliado. É por isso que no dia 14 de setembro
nós comemoramos, nós celebramos a exaltação da Santa Cruz, né? Porque por mais que seja a morte mais vergonhosa da época, também foi o meio pelo qual nós fomos redimidos, nós fomos reconciliados com o nosso Deus. Então, a exaltação da Santa Cruz, ela tem a gente tem esse carinho, né? A gente tem esse zelo, vamos melhor assim dizer. Vou pedir para vocês também abrirem para mim Filipenses 2, do 8 e 9. Minto, vamos começar antes, vamos começar no 6, né, no versículo 6. Ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, aqui, essa passagem de Filipenses é uma passagem muito bonita, onde a gente reflete sobre o fato dessa humildade soberana de nosso Senhor Jesus, que era Deus e que não se fez Deus, né? Que não quis ser tratado como um Deus. Ele não quis ser servido, mas sim servir, né? Nós já falamos aqui sobre isso. E ele foi obediente ao nosso Pai, que está no céu. E obediente até a morte, que foi a morte de cruz. E por isso, por toda essa obediência, Deus lhe conferiu o nome, né, que está acima de todo nome. E que todo o joelho se dobre ao nome de Jesus. Tudo isso aconteceu por essa santa obediência de nosso Senhor Jesus ao nosso Deus, né? Já prefigurando que Jesus é o novo Adão, né? Porque Adão e Eva desobedeceu uma ordem de Deus e Jesus ele foi obediente até o fim, até a sua morte de cruz. Então, que a gente possa sempre se lembrar de que a cruz, ela não é mais um sinal de derrota, ela não é mais um sinal de vergonha, mas ela é um sinal de vida e de vida eterna. Agora eu peço para que vocês, quem tiver, né, em casa o catecismo, abre para nós. O catecismo tem alguns, né, que já fala sobre a Santa Cruz, mas eu quero ler com vocês o 618 parágrafo. A cruz é o único sacrifício de Cristo, único mediador entre Deus e os homens. No entanto, pelo fato de que, em sua pessoa divina encarnada, de certo modo, uniu a si mesmo todos os homens. Ele oferece a todos os homens, do modo como Deus conhece, a possibilidade de serem associados ao seu mistério pascal. Chama seus discípulos a tomar sua cruz e segui-lo, pois sofreu por nós, deixou-nos um exemplo a fim de que sigamos seus passos. Quer associar a seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são seus primeiros beneficiários. Isso se realiza de maneira suprema em sua mãe, associada mais intimamente do que qualquer outro ao mistério do seu sofrimento redentor. Fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Essa última frase é uma frase de Santa Rosa de Lima, uma frase muito bonita. Fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Então, deixo vocês com essa reflexão sobre o nosso catecismo, que fala, né, que nós somos convidados a segurar a nossa cruz, porque a gente deve fazer tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus fez, porque Ele nos deixou como exemplo. Claro que dadas as suas devidas proporções, mas Ele nos convida, né,
a tomar a cruz, a nossa cruz de cada dia, né, as nossas dores e oferecer a Ele, assim como nosso Senhor Jesus fez ao nosso Deus. Então a gente deve oferecer essas dores pela Santíssima Trindade, né, e que Jesus sempre estará do nosso lado para ajudar a carregar as nossas cruzes diárias. Espero que tenha conseguido compartilhar com vocês, né, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais hoje sobre a exaltação da Santa Cruz e sobre a sua devida importância. E nós nos vemos aqui no próximo domingo no Porquê Católico.